Bom, pessoal, o exercício 10 nos diz o seguinte: um painel coletor de energia solar para aquecimento residencial de água, com 60% de eficiência, tem superfície coletora com área útil de 20 metros quadrados. A água circula em tubos fixados sobre a superfície coletora. Suponha que a intensidade da energia solar incidente seja de 2 vezes 10 a terceira watts por metro quadrado e que a vazão de suprimento de água aquecida seja de 6 litros por minuto. Assinale a opção que indica aproximadamente a variação da temperatura da água. Lembrando que o calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius e 1 caloria equivale a 4,2 joules. Primeira coisa, eu preciso determinar a potência total recebida nesse painel solar que vai ser convertida para o aquecimento da água. Potência. A potência solar é de 2 vezes 10 a terceira watts por metros quadrados, mas o meu painel não tem só 1 metro quadrado, ele tem 20 metros quadrados, porém, não vai ser toda essa energia luminosa que nós recebemos do Sol que vai ser convertida para o aquecimento da água. Apenas 60%, ou seja, 0,6, vai ser convertida para o aquecimento da água. Fazendo a multiplicação do 2 vezes 10 a terceira vezes 20 vezes 0,6, eu tenho uma potência de 24.000 watts, ou seja, 24.000 joules a cada 1 segundo são passados, são convertidos, são transferidos para essa quantidade de água. Lembrando que se eu estou aquecendo uma determinada porção de água, eu tenho a equação do calor sensível, Q igual a mc ΔT, massa calor específico vezes a variação de temperatura. A massa eu não tenho, vou repetir aqui. O calor específico é 1 caloria grama grau Celsius, porém eu vou multiplicar por 4,2 para converter para joules. Lembrando que 1 caloria equivale a 4,2 joules. E a variação de temperatura eu também não tenho. Então, 1 vezes 4,2, 4,2. Então, o nosso Q é massa vezes a variação de temperatura vezes 4,2. Potência é a quantidade de calor dividido pela variação de tempo. Essa quantidade de calor, nós vamos trocar essa equaçãozinha, que é massa vezes 4,2 vezes a variação de temperatura. Lembrando que ele nos deu a vazão, então a massa pela variação de tempo, eu tenho 6 litros por minuto, ou seja, 6 litros é como se eu tivesse 6 quilos de água por minuto. Porém, eu quero converter também para segundos, porque potência é joules por segundo. Então, eu vou ter 6 quilos, 1 minuto eu tenho 60 segundos. Então, fico 6 dividido por 60. Então, o nosso P, a nossa potência, é de 24.000 watts. O nosso Q é 6 vezes 4,2 vezes o nosso ΔT, dividido pelo que sobrou aqui da parte de baixo. O nosso 6 eu já troquei aqui em cima. E o nosso ΔT, que é 60. Ou seja, nós pegamos a equação, essa parte da massa vezes o ΔT que eu não tinha, eu troquei por 6 dividido por 60. Fazendo essas continhas, pessoal, eu encontro que o nosso ΔT, a nossa variação de temperatura, é de aproximadamente 57,1 graus Celsius, tá? Então, 57,1, portanto, a resposta correta é a resposta E. Então era bastante passo, primeiro precisava calcular a potência total, utilizar a equação da calorimetria e essa sacadinha aqui, da massa vezes a variação de temperatura, convertendo no sistema internacional, para colocar aqui, para trocar pelo M dividido pelo nosso ΔT. O nosso exercício 11 nos diz o seguinte: em uma construção, o operário utiliza-se de uma roldana e gasta em média 5 segundos para erguer objetos do solo até uma laje, conforme mostra a figura abaixo. Desprezando os atritos e considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a potência média e a força feita pelos braços do operário na execução da tarefa foram respectivamente. Então, a primeira coisa eu quero determinar a potência média. Potência é energia dividido pelo tempo. Essa energia é a energia potencial gravitacional, porque esse objeto vai ser elevado até uma certa altura. Então, tenho o nosso mgh. Massa, gravidade e altura. Se você olhar no desenho, a altura é 5. A massa desse bloquinho é de 30 kg. Então, eu tenho 30 vezes a gravidade, que é 10, e vezes essa altura que ele vai ser elevado, que vai ser de 5 metros. Dividido pelo tempo que ele demora para realizar essa atividade. Esse tempo que ele demora é o tempo de 5 segundos. 5 em cima, 5 embaixo, psiu, cortou,
30 vezes 10, 300 watts. Essa é a potência média realizada pelo operário. E eu quero calcular a força necessária. A força necessária, como ele subiu com velocidade constante, é igual à força-peso. Peso é massa vezes a gravidade. Então fica a massa, que é 30, vezes a gravidade, que é 10. 30 vezes 10, 300. Então a potência do operário é de 300 watts. Como ela subiu com velocidade constante, as forças são iguais. A força-peso é igual à força de tração que ele está realizando para elevar esse bloquinho. Força-peso é massa vezes a gravidade. A massa é 30, a gravidade é 10. 30 vezes 10, 300. Portanto, é 300 e 300, né? 300 watts e 300 newtons. Portanto, a alternativa correta do exercício 11 é a alternativa A. E com isso finalizamos a aula de hoje. Abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula.